Lula foi preso. E aí? A crítica vem sempre pelo lado de que ele é um corrupto, ele é um ladrão, consequentemente, o lugar de ladrão é na prisão. Mas é uma acusação que pode estar encobrindo o motivo real dessa prisão. Eu não vou entrar no mérito se ele errou ou não errou, pelo menos nesse momento. Eu vou olhar, sim, aquilo que mais perturba os adversários de Lula, que é o alto grau de realizações que ele fez nesse país. É bom que se diga isso com clareza e se mostre por quê. Eu não vou aqui desfiar toda a realização desse governo, que seria impossível, mas apenas questões chaves, entre elas o crescimento econômico. Não sei se todos sabem, mas desde 1980 até 2002 que o país não cresceu mais do que 2% ao ano. Essa foi a média. Mas a partir de 2003, com Lula, apesar dele pegar uma situação muito complicada, que todos sabem, foi a herança que veio de Fernando Henrique, onde as reservas internacionais estavam negativas, se não fosse o Fundo Monetário Internacional vir em socorro, onde a inflação estava alta, mas eu vou falar que ele fez uma inversão radical na economia, dando força ao consumo, através de várias políticas de estímulo, como melhorias do salário mínimo, que aumentou a massa salarial do país, políticas de renda, como Bolsa Família, o BPC e outras, e ao mesmo tempo, coisa que pouco se menciona, criou crédito consignado, uma modalidade de crédito com garantia na folha de pagamento, com taxas de juros de 2% ao mês, quando as taxas de juros do crediário, naquela ocasião e até hoje, se situam acima de 15% ao mês. Com isso, aumentou em 37 milhões de pessoas que passaram das classes D e E para a classe C, se tornaram consumidoras. E aí, quando você tem mais consumo no país, você gera o que? Mais atividade econômica, o comércio emprega, a indústria emprega e cresce, investe, a agricultura também se beneficia, porque há um aumento da demanda por alimentos e assim por diante. Mas não só, ele inverteu o comércio internacional. Os 8 anos, Fernando Henrique, foram todos, sem exceção, déficit comercial, ou seja, o Brasil importou mais do que exportou. E as contas externas ficaram péssimas, tanto é que nós não tínhamos mais como usar reservas internacionais que foram se esvaindo, não tinha mais. Por isso que o país ele entrou em colapso 2 vezes no governo Fernando Henrique, que foi socorrido 2 vezes pelo Fundo Monetário Internacional. O Lula abriu mercados. Ele ia com seu ministro da Fazenda, com seu ministro da Indústria e Comércio e com seu ministro da Agricultura, abrir frentes de negócios junto com levas imensas de empresários que iam junto com a comitiva para fechar negócio. Foram abertos vários mercados no Oriente Médio, na África, na Ásia, uma comercialização crescente com a China, com a Europa também, e até o próprio Estados Unidos. Houve aumentos expressivos de intercâmbio comercial, e isso é um mérito dele. Cometeu um erro que pouco se menciona nas análises, é que não soube abaixar as taxas de juros ao consumidor. Os bancos, então, aproveitaram que isso não foi mexido e aí criou um problema aos consumidores se endividarem. Essa, na minha opinião, foi a grande falha que o Lula cometeu. Em termos macroeconômicos, as coisas melhoraram muito. Isso é reconhecido internacionalmente. Agora, esse homem sai do governo, depois de 8 anos de governo, com 83% de avaliação de ótimo e bom. Não é uma só fonte de pesquisa, são várias. Esse é o ponto. A ameaça real
do Lula se candidatar de novo, mesmo depois do governo que fracassou de Dilma Rousseff. Foi um governo ruim, que inverteu muitas das conquistas que tinham sido feitas no campo macroeconômico. Aí sim, eles se sentem ameaçados, porque nas pesquisas de opinião, Lula liderava com folga sobre o segundo colocado. Mas a elite e a mídia não querem o Lula. É um problema, do meu ponto de vista, de classe. Problema de cunho ideológico mesmo. Eles não aceitam o Lula. Mesmo tendo ganho muito mais recursos, dinheiro, lucro nas empresas, a própria Bolsa retrata isso com o Lula, eles não aceitam, não querem o Lula. E aí foi engendrado um golpe que todos conhecem, que começou com a Dilma, mas o objetivo não era a Dilma. O objetivo era botar o PMDB na condução do país. Porque se houve o impeachment de Dilma, era natural que o impeachment se estendesse ao Temer, como todos na época comentavam. Mas não, deixaram o Temer, que ficou com uma verdadeira quadrilha comandando até hoje o país, e o PSDB foi apoiar. Todos se recordam que houve um verdadeiro golpe tramado por Jucá com Renan Temer, com Eduardo Cunha. Vale recordar que logo em maio de 2016, quando entra o Temer, quando a Dilma é afastada definitivamente, há gravações de Sérgio Machado, que era o presidente da Braspeto, da Petrobras, que municiava os recursos, grosso dos recursos, para o PMDB. Sérgio Machado, já estando preso, ou em vias de prisão, acaba fazendo algumas ligações que ele gravou com o Jucá, com o Renan, com o Sarney e outras figuras do MDB, no qual é engendrado o golpe. Eles não estavam preocupados com o Lula, eles estavam preocupados com a Operação Lava Jato. E o Jucá, então, coloca com muita clareza toda a trama do golpe. Qualquer um pode ir na internet, procurar no Google, vai ver o teor inteiro das conversas gravadas entre Sérgio Machado com Jucá. E aí ele fala que nós temos que acabar com a sangria da Lava Jato, porque isso não teria fim, e isso não vai ser possível com a Dilma. Nós temos que fazer isso com o Michel. Aí ele diz que não estão conseguindo o apoio do Renan, que era o presidente do Senado, era fundamental, porque no caso de um impeachment teria que passar pelo Senado, como de fato passou. Ele disse, não, o Renan não é Michel. O Renan é contra o Michel porque o Michel é Eduardo Cunha, ou seja, o próprio Jucá falando que Temer e Cunha é um e carne um com o outro. E aí entrava uma certa dificuldade, que depois, claro, foi superada, porque eles fizeram em seguida uma reunião com a alta cúpula do PSDB, na qual o Jucá, se endereçando ao Aécio Neves, diz, olha, você não pensa que novas eleições, que o PSDB queria novas eleições, você vai ser o eleito, porque algum aventureiro vai ganhar e vai entrar nisso. Agora, seria muito melhor que vocês apoiassem o Michel, e apoiando o Michel, as coisas funcionariam, vocês teriam vários ministérios, vocês seriam sócios do governo conosco. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.